Hoje nós vamos estar encerrando a segunda carta a Timóteo. Para não nos perdermos no seu conteúdo, vamos dar uma visualizada no que já vimos. Propósito: motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. Essa mensagem é para a igreja, para o pastor Timóteo, para que ele pudesse estar conduzindo a igreja dentro daquilo que o Senhor deseja. O tema é o bom soldado de Cristo. Então, se o tema é o bom soldado de Cristo, é porque de fato existem provas para serem suportadas. Para isso, nós vamos precisar cultivar algumas coisas em nossas vidas: zelo pelo Senhor, coragem para manter o testemunho e firmeza na fé. As ilustrações que ele nos dá é o soldado, o atleta e o lavrador, mostrando a necessidade de sermos dependentes do Senhor. E o exemplo máximo que ele dá é o Senhor Jesus. Ele é o alvo das nossas vidas, não só para adorarmos, mas para procurarmos viver como ele deseja que vivamos. Ou seja, precisamos ter a mente de Cristo. E estando nessa condição, com a mente de Cristo, nós podemos partilhar da vida com Ele, partilhar do seu reino e partilhar da sua fidelidade com nossas vidas. Para isso, como igreja, precisamos ter alvo: combater a falsa doutrina, manejar corretamente a palavra. Perceba que aqui eu fiz uma mudancinha. O texto fala manejar bem a palavra da verdade. Só que quando você vai no texto, aonde foi traduzido bem, poderia ser traduzido também corretamente. Como a deficiência normalmente é doutrinária, é necessário que seja manejada corretamente. Abster-se de conversa profana, daquilo que não glorifica a Deus. Pois a profanidade é como câncer. O câncer, ele causa metástase, ele se espalha. Então, se ele não for tratado no início e reprimido, ele pode provocar uma enfermidade muito grave, até mesmo a morte. E assim é o corpo de Cristo. Existem enfermidades que podem produzir profunda queda espiritual, se não morte. Para isso, a igreja precisa ter ambição, separar-se para a honra de Deus, ser santo, separar-se da impureza prática, não viver na prática do pecado, separar-se da impureza doutrinária, não deixar-se levar pelos ventos de doutrina, separar-se dos laços do diabo. Tudo isto aqui são laços do diabo. Precisamos estar sendo fiéis, atentos, bons soldados de Cristo. Para isso, a igreja precisa estar alerta, estar preparada para tempos em que a apostasia é a norma. Estamos nesses tempos. A apostasia está sendo a norma das igrejas. E não podemos nos deixar levar por esse modismo ou por essa situação. Não podemos mensurar por baixo, precisamos mensurar por cima. Em Cristo, Ele é o exemplo. Para isso, precisamos estar alertas ao caráter e à conduta dos falsos mestres. Eles têm uma atitude padrão. Esse caráter, ele tem extremo egocentrismo, exibindo religiosidade. Ele parece muito religioso, chama tudo para si e tira a atenção da glória de Deus, da dependência da palavra, da busca em oração. A coisa fica na dependência
do falso profeta. Para isso ele usa táticas, as táticas dos falsos profetas. Infiltrar-se nas famílias, instigar mulheres inseguras, imitar apóstatas do passado. Eles têm padrão. Esse é o padrão que eles agem. Só que a igreja tem um abrigo, as Escrituras. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, quanto mais nós nos enchemos as nossas mentes, somos transformados pela maneira de pensar, de agir, passamos a ter a mente de Cristo, encontramos abrigo. A atitude da igreja, como deve ser a atitude dessa igreja diante de todas essas perspectivas? E vimos que é nossa a responsabilidade. Por que nossa? Não está falando com o Timóteo, que é o pastor? Tá. Mas o pastor do rebanho. Se o rebanho não se comprometer, aí a responsabilidade não for nossa, o ministério da igreja não anda. Muito bem. E agora nós vamos concluir. Vamos então para o capítulo 4, versículo 9. E aqui vai estar trabalhando algo muito importante. A presença no ministério é necessária, tendo em vista as necessidades ministeriais e pessoais. A igreja precisa ser um corpo, uma família, onde deve existir um cuidado mútuo. Muito bem. Notem o que Paulo fala a Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. A presença, muitas vezes, é emergente. É o caso aqui. A importância do anseio de Paulo, a importância do anseio, muitas vezes, de um irmão da igreja, o anseio que muitas vezes o próprio pastor, no caso, Timóteo e Paulo, né? Em momentos de provas, ele estava à véspera da execução dele, estava numa masmorra. A comunhão é muito importante para trazer consolo. Ele estava lá e precisava de suporte, de apoio, de comunhão, da presença de irmãos. Isso é compartilhar o ministério. É compartilhar o ministério em provas. Paulo estava passando uma prova. Nós passamos por provas. Muitas vezes provas num leito, com enfermidade, provas muitas vezes no luto, provas outras vezes na solidão, provas no discipulado, no serviço, na comunhão. Tem que existir uma interação entre os irmãos. Assim deve ser a família de Deus, o corpo de Cristo. Quando os cristãos estavam sendo lançados na arena, qual era o comentário daqueles que estavam lançando? Vejam como eles se amam. A unidade, a união, a comunhão, o estar juntos. Tenho estudado, João, com vários irmãos. Vamos relembrar alguns pontos importantes para nós. 1 João 2, 9. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O capítulo 1, ele fala que a pessoa muitas vezes pensa estar andando na luz, mas está caminhando nas trevas. Aqui ele está trabalhando com a mesma ideia. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão,
está nas trevas. 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Note, ele está trabalhando aqui com a primeira carta de João, ele trabalha com contraste. Luz e trevas. Filho de Deus e diabo. 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está cegado. Capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aqui ele está trabalhando com uma palavra-chave aqui: pratica. Aquele que vive na prática do pecado está morto, está nas trevas. Aquele que pratica a justiça está na luz. Nisto a gente observa, porque nisto é que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Precisamos batalhar muito. Precisamos desenvolver a comunhão cristã, o amor entre nós. Como que é isso na prática, irmãos? O irmão não veio? Dá uma ligadinha. Oi, irmão, está tudo bem? O irmão está com algum problema? Faz visita. O irmão está contente? Está alegre? Vai festejar com ele. O irmão está precisando. Precisamos desenvolver esse tipo de convívio. Versículo 16. Nisto conhecemos que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Dar a vida. Dar a vida. Ele não está pedindo muito, está pedindo tudo. Dar a vida. 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Gente, aqui não está falando de distribuição de bens. Aqui está falando de padecer necessidade. O irmão está enfermo, não está com condições de comprar o remédio? Compra o remédio. O irmão está com dificuldade, está desempregado? Ajuda, põe comida na mesa dele. É isso que o texto está falando. 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É o irmão chegar naquela dificuldade toda. Ô, meu irmão, como você está? Mas não quer saber como que está. Ô, irmão. Que dificuldade, meu irmão. Vou estar orando por você. Orar é bom, mas muitas vezes está precisando mais que oração. Está precisando de ação. Né? Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. A fonte é Deus, é o Espírito de Deus, é o fruto do Espírito. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Note que aqui está a prova de fé. Está a prova se a pessoa é nascida de novo. É a prova se ela é filho de Deus ou filho do diabo. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O exemplo máximo é o Senhor Jesus, a ser seguido, a ser vivido. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Notem, eu amo a Deus. Mas por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Porque se Ele não tivesse me amado primeiro, eu não tinha condições de amar. Então, o resultado de receber o amor de Deus é amar. 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, como Ele nos amou. Note que aqui, esta lei de Cristo é uma lei superior. O que a lei determina? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Note que aqui não é exatamente isso que está falando. Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros como Ele nos amou. É amor ágape. E é amor produzido pelo Espírito Santo. É um amor que é sobrenatural. Meus irmãos, isto sim é milagre. As pessoas muitas vezes vão à igreja buscando milagres, sinais, maravilhas, quando elas devem buscar viver o que Deus deseja que vivamos. E Ele deseja o quê? Que venhamos a receber o seu amor e comuniquemos o mesmo amor que procede dele, através de nós, para os irmãos. Versículo 12. Só um segundinho antes que toque esse negócio aqui, que eu já escutei o brilho. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós não vemos a Deus, mas vemos o irmão. Então devemos amar o irmão. Muito bem. Então, a presença é muito importante no andamento do ministério da igreja. A presença um com o outro, tá? E no caso, Paulo precisava da presença de Timóteo com ele. Muito bem, voltando ao nosso texto base. 2 Timóteo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Estamos falando de ministério, estamos falando de igreja, estamos falando aqui de Paulo orientando Timóteo quanto à condução da igreja de Éfeso. E o que estava acontecendo? Demas, ele abandonou, ele amou ao mundo do que a Deus. Não. Ele estava no ministério e abandonou o ministério. Filemão 24. Filemão 24.
Filemão 24, versículo 24. É só... Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era cooperador de Paulo no ministério missionário, de expansão de igreja, no ministério de estruturação de igreja. Demas está ali. Marcos, João Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Colossenses 4, 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Ó Demas lá junto. Participante, cooperador, envolvido no ministério, mas quando nós chegamos no nosso texto, ele abandonou. Caiu na fé. Notem, alguém que estava caminhando com uma história que estava agradando a Deus e agora fica registrado na história eterna, que está na Bíblia, o seu fracasso. Da perspectiva divina. Pode ser que ele arrumou um grande negócio na Tessalônica e ficou rico, ficou um homem de sucesso, mas na perspectiva de Deus, não está resolvendo nada. Isso foi o que aconteceu com Demas. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus 6, 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Demas é um exemplo disso. Nessa versão, eles não traduziram uma partícula. Tem um porquê antes do é. Porque é impossível. Não foi traduzido o porquê. Agora, por que o porquê é importante? Porque é um conector. Ele está tratando de crente. O capítulo 5 terminou falando daqueles crentes que já eram para ser adultos, mas estavam sendo crianças. E alguém que estava envolvido na obra, porque é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, o Espírito Santo agiu sobre ele, provaram o dom celestial, provaram a vida, provaram da palavra de Deus, e se tornaram participantes do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Veja só. 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Estavam no ministério, estavam participando. 6. E caíram, é o caso do Demas? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. A pergunta é impossível para quem? Para nós. Não adiantava mais o Paulo ir falar com o Demas, não adiantava mais o Timóteo falar com o Demas, não adiantava mais o Lucas falar com o Demas. O Demas estava totalmente consciente e ele pecou conscientemente, tomando a sua decisão. Então não adiantava mais nenhum irmão falar nada para ele. Mas Deus pode resolver. É impossível para nós, não é possível para Deus. Mas a norma, o normal de uma pessoa que chega nessa condição é permanecer nessa condição. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então aqui está falando então do irmão que está no ministério, que está sendo abençoado, orientado, é participante.
o que acontece? Produz fruto. Mas quando ele cai, o que acontece? Versículo 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, não produz fruto. É rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. O que vai ser queimada? A terra, porque não está produzindo frutos. Não está falando de inferno, está falando de galardão, como nós já estudamos em 1 Coríntios 3. Um detalhe, quando Armínio chega no texto, ele fala que é o crente indo para o inferno. Não tem nada de inferno. Está falando de terra improdutiva. Tá? E os calvinistas estão enrolados ainda. Porque quando começou no versículo 4 lá, que é impossível, eles falam que nem crente. Mas não é o caso. É o caso de Demas. Crente, ativo, produtivo e caiu. Muito bem. Voltando lá no nosso versículo 10. 2 Timóteo 4, 10. Porque Deus, tendo amado o presente século, este mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Foi embora. Crescente foi para a Galácia. Esse Crescente, Paulo está enviando ele para a Galácia. Nós não sabemos muitas informações dele. Na verdade, não precisamos saber. Não temos nada a respeito desse irmão. Tão somente o que temos é que ele cumpriu o seu ministério. Ele está dentro da vontade do Senhor. E isso está registrado na Escritura. E para toda a eternidade está registrado que Crescente foi fiel e cumpriu seu papel de ir para a Galácia. E Tito foi para a Dalmácia. A Dalmácia é a atual Iugoslávia. Então nós vemos que Tito, ele era colaborador junto com Timóteo. Lembra que nós estudamos Timóteo sendo enviado para Éfeso e Tito para Creta, lembra? Então, de Creta, ele está indo para a Dalmácia. Versículo 11. Estão percebendo que tem inúmeros colaboradores? Tem hora que a gente tem a sensação que Paulo está sozinho, né? Não, ele tem colaboradores. Somente Lucas está comigo. Aí ele estava lá no cárcere e o Lucas estava com ele. Toma contigo Marcos, aquele que na primeira viagem de Paulo abandonou a missão, pois me é útil para o ministério. Lembra que o Marcos foi motivo de discussão de Paulo com Barnabé. Mas, depois de alguns anos, o Marcos é útil para o ministério. Não foi útil naquele primeiro momento, mas está útil. Essa mensagem é importante para nós. Muitas vezes nós ainda não estamos sendo úteis, mas poderemos ser úteis, assim como Marcos. Então não podemos ter aquela perspectiva, puxa, eu não estou conseguindo fazer nada, não sou nada. Não. Marcos, ele não estava conseguindo, mas depois conseguiu. E Paulo reconheceu isso e convocou ele. Versículo 11, né? Então Lucas era quem? O médico que viajava com Paulo, né? O Lucas, lá do livro de Lucas, de Atos, né? Versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Percebam só a importância dos colaboradores, dos cooperadores no corpo de Cristo, na família. Paulo estava precisando da presença de Timóteo com ele, para que Timóteo estivesse junto com ele no último julgamento da vida dele, e que Timóteo pudesse levar as coisas que ele estava precisando
Ele que sabe, as últimas instruções para o ministério para o qual ele foi enviado. Então, surge o Tíquico. Ele vai para Éfeso para que, naquele momento, o Timóteo se até o cárcere em Roma. Não sei se os irmãos perceberam, assim que eu cheguei aqui em Paris, vários irmãos já tiveram aqui, colaborando, apoiando, estando junto. Isso é ministério. É o que está acontecendo ali. Esse é o padrão do corpo de Cristo. Note que o corpo de Cristo, ele tem um aspecto de igreja local, mas também tem um aspecto de igreja universal, de todos os que creem. Irmãos que estão servindo numa outra igreja, quer em Atibaia, quer em Jundiaí, têm me ajudado. Assim como Paulo estava podendo contar com os irmãos. Então, Tíquico era colaborador que supre no andamento do ministério. Quem que era Tíquico? Era um convertido da Ásia. Na viagem de Paulo, evangelizando lá na Ásia, Tíquico se converteu e acompanhou Paulo na primeira prisão, quando Paulo foi preso pela primeira vez. Colossenses capítulo 4, versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Versículo 8. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Qual era a situação? Paulo preso, na primeira prisão. O Tíquico vai lá, pega as cartas de Paulo e leva para a igreja. Percebam que tem que existir essa unidade, esse apoio. Tito, capítulo 3, versículo 12. Quando te enviar Artemas, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ué, quem que foi para lá, para Creta, no lugar de Tito? O Tíquico. Note, o Tíquico, a ida, o Tito estava na saída, o Tíquico lá. Gente, é essa a questão. Então, existe bênção na obra de Cristo através dos colaboradores da obra. Deve estar com fiel presença e apoio. Eu estou me prendendo muito nessa palavra presença. O crente precisa estar presente, estar suprindo as necessidades, quer dos irmãos, quer dos pastores, quer dos colaboradores. Tem que existir uma interação de apoio e ajuda. Voltando lá ao nosso texto, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, em suas viagens missionárias, ele não estava ficando em hotel, ele ficava na casa dos irmãos. E esse Carpo, lá em Troade, recebeu Paulo. E Paulo, na sua emergência
deixou algumas coisas lá. Então ele está pedindo para Timóteo passar lá, pegar e levar para ele. A capa, os livros e os pergaminhos. O interessante, e me levou a pensar o seguinte, puxa, o Paulo sabia que ia ser executado. Por que ele ia precisar de livros e pergaminhos para estudar antes de morrer? Só faz sentido uma coisa, explicar para o Timóteo algumas últimas orientações. Então, aqui nós vemos a importância do apoio, do suporte, mas será que todos os membros da igreja, todos os irmãos que creem em Cristo, eles vão ser fiéis nessas ações? Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Opa, esse Alexandre não é irmão, não. Esse Alexandre é alguém que não quer ouvir o Evangelho. É um inimigo da cruz de Cristo. Ele foi publicar Paulo para ir buscando a execução. Versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ele causou problemas para Paulo. E Paulo está falando, fica atento, Timóteo. Ele pode causar problema para você também. Tem pessoas que parecem, mas não são. São como Alexandre. Isso não estou falando da igreja, está falando de pessoas do mundo. Muitos do mundo são verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Eles se opõem à palavra, eles se opõem ao ensino e se opõem aos pregadores, aos obreiros, aos membros da igreja que pregam. Muito bem. Mas será que essa situação para aí? Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Todos quem? Os membros da igreja. Os irmãos. São todos? Não, nós acabamos de ver vários nomes que estiveram com ele, apoiaram a ele, lutaram por ele, estavam juntos. Mas a comunidade se acovardou. Puxa, se eu for lá defender Paulo, vão me identificar como crente também, eu vou ser perseguido. Se eu for lá apoiar o irmão, vai sobrar para mim. Se eu for lá... E assim, a maioria pensou e largou Paulo sozinho. Mas Paulo deixou de amar esses irmãos? Não. Paulo deixou de apoiar a igreja deles? Não. Paulo abandonou o ministério por causa disso? Não. Não ponha na conta deles, Senhor. Perdoa eles. Assim como Jesus fez quando foi crucificado. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Então, aonde que fica a esperança dessa família? Aonde fica a esperança do ministério? Aonde fica a esperança de lutarmos juntos por uma fé a ser proclamada? Suportar provas com perseverança e pureza. E o que nos anima, nos consola, é o versículo 17 e 18, onde nós vamos encerrar. 17. Mas o Senhor me assistiu. Deus não abandonou. E me revestiu de forças, deu forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios, os não-judeus, a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão.
O leão, aquele anda em derredor, rugindo, buscando a quem devorar. Ele foi protegido, ele foi guardado, porque o Senhor estava com ele. 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A esperança é certa, é firme. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. É isso, meus irmãos. O Senhor, nosso trabalho não é vão. Ele se faz presente com cada um de nós em meio a qual prova for. E nós estaremos para sempre com Ele. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, queremos elevar o Teu nome, agradecendo, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, nos orienta, nos dá direção, nos dá motivação para vivermos a Tua palavra, a vida cristã. Confiança, Senhor, para o Senhor dirigir os nossos passos. Fé suficiente para saber que em meio às circunstâncias, Senhor, até mesmo diante da morte, o Senhor está conosco. E o Senhor não permitirá que o leão, Senhor, venha a retirar algo que já nos pertence, ou mesmo que suas forças malignas, Senhor, possam trazer perda, Senhor, daquilo que o Senhor está já nos guardando, bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ó Deus. Gratos pelo privilégio de Te servir aqui nesse mundo, um mundo que jaz em trevas, um mundo que Satanás é o Senhor, um mundo onde os demônios têm livre ação, um mundo onde os homens são filhos do diabo, um mundo no qual não há esperança. Livra-nos, Senhor, de amar este mundo e que possamos amar somente a Ti, o nosso Senhor e Salvador. Usa-nos, ó Deus, capacita-nos, protege-nos e dá-nos, Senhor, a Tua mercê, para que possamos ser luz, luz intensa num mundo totalmente em trevas. Faça-nos, Senhor, seus cooperadores e proclamadores, uma família unida, uma família, Senhor, que depende de Ti, o nosso Pai, e que possamos conviver com a presença da nossa irmandade em Cristo Jesus. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega do Seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem nos consolado e nos guardado até o dia de nos encontrarmos. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?